Sejam bem-vindos ao nosso canal, estou muito feliz em ter vocês aqui. Esse vídeo é muito específico sobre o assunto que eu quero falar, como foi para mim casar numa igreja católica. Como alguns de vocês não sabem a minha história, eu e o meu marido decidimos nos unir, ele sendo católico e eu protestante. E eu sei que você sendo protestante, não sei se você é mulher ou homem, talvez você busque muitos vídeos na internet falando sobre católico e protestante, sobre ser julgo desigual ou não, porque a gente não quer errar, né? A gente não quer casar errado, a gente não quer estar errado, casar sem a bênção de Deus, né? Casar para dar tudo errado. Então a gente acaba nessa busca incessante de pesquisar muito. Tenho certeza que você já deve ter assistido muitos vídeos em relação a isso. A gente encontra pastores falando que tudo bem, pastores condenando, certo? Porque afinal de contas, a gente não quer ser condenado ao inferno por estar casando com alguém errado, né? O que me levou a casar com meu esposo foi uma única questão. Eu via nele algo que eu não vi em nenhum outro católico. Então, quando eu conheci meu esposo, que a gente começou a conversar, eu conheci primeiro a história de vida dele e a jornada dele com Deus. Só, olha que estranho, eu até então nunca tinha ouvido a história de um católico com seu relacionamento com Deus. E ele falava muito sobre Deus. A gente sabe que pessoas podem enganar outras pelas suas palavras, né? Eu mesma tinha sido enganada anteriormente em um outro relacionamento, aonde a pessoa chegou para mim e falou: olha, eu sou cristão, protestante, amo a Deus, quero me casar e tudo mais. O resultado desse relacionamento foram 4 anos e alguma coisa, que essa pessoa ficou me enrolando, não casava, não pedia em casamento. No final, essa pessoa se tornou ateia, se afastou de Deus. Resultado: terminou o relacionamento num belo dia, sem ter motivos aparentes para isso. Aí, com meu marido, foi assim. Eu comecei a conversar com ele e eu comecei a contar minha história. A gente saiu num dia, né? Marcamos para conversar, assim como você marca com um amigo, né? Nenhum protestante está impedido de conversar com um católico, certo? Certo. É claro que a gente não vai lá para poder se converter ou se convencer, mesmo porque um protestante se converter ao catolicismo é extremamente difícil, né? Improvável até, eu diria. E aí ele começou a conversar a história dele, e aí ele falou da infância, ele falou da vida dele com Deus. Só que o que me marcou nessa história toda foi que a conversa em relação a Deus era muito extensa, e ele falava de Deus com muito amor, com muito brilho nos olhos. Estranho, né? Um católico falar de amor e Deus na mesma palavra, sabe? Isso para mim soava estranho, porque não era isso que eu estava acostumada a ouvir de católicos. Católicos sempre tiveram assuntos diversos comigo, todos os assuntos de menos fé. Nenhum católico ao longo da minha vida queria discutir sobre fé, sobre o quanto amava a Deus. Parece que meio que eles queriam sempre fugir do assunto, nunca tocar no assunto, por saber que eu era protestante, né? Mas o meu marido, na época era só um conhecido, entrava muito nesse mérito. Então ele falava muito sobre isso. E ali ficamos horas e horas, não vimos a hora passar. Quando a gente viu, já era de madrugada e a gente ainda estava falando sobre o assunto fé. Resultado: eu decidi que a minha vida seria com ele. Isso por uma questão que eu senti internamente dentro de mim. Eu também decidi observar ele atentamente, principalmente nos sinais que eu não tinha percebido da primeira vez. Eu comecei a ficar mais atenta nessa segunda vez, para saber se ele era de fato aquilo que ele dizia ser. Então eu fui, como diz o mineiro, comendo pelas beiradas. Fui percebendo daqui e ali, vendo como que era com a família dele. Cheguei a perguntar para a mãe dele como é que ele era.
fui pesquisando, fui vendo, e no dia a dia eu comecei a perceber quem ele era de fato. E aí eu decidi, não, é essa pessoa mesmo que eu quero para minha vida. Porque por mais que ele não seja protestante, esse amor que ele tem por Deus é algo que eu não consigo explicar. Foi de fato uma verdadeira conversão. Eu não sabia explicar como que pode isso acontecer dentro da Igreja Católica. Eu não sabia explicar. Eu só sabia que ele amava a Deus com toda a sua força e colocava Deus em primeiro lugar de tudo. Mas eu não sabia explicar que mistério era esse. Eu sempre desejei um homem que fosse assim. Então ali, mesmo sem entender, eu falei, é isso, eu vou optar por ele. E juntamente com isso, no primeiro dia que a gente conversou, eu senti no meu coração, né? Algo dizendo assim, você vai se casar com ele. Eu ainda não tinha batido o martelo, eu só meio que veio essa frase assim pra mim, algo assim na minha cabeça. E eu não sabia, mas essa mesma coisa que eu tive, ele teve também, enquanto conversava comigo. E aí ao longo das semanas, eu fui comprovando para ver se era isso mesmo. E com esse vídeo eu quero dizer que não é para normalizar católico e protestante se casar. Eu acho que isso é uma exceção rara e não é para todo mundo que isso vai dar certo. Não sabemos o plano futuro de Deus. No final dessa história você vai saber o que aconteceu. Não pula o vídeo, assiste tudo. Eu, como protestante, para mim era importante casar no cartório. Estando casado no cartório, tudo bem. Você que é protestante, se você juntar com uma pessoa, for morar, você vai estar em pecado. Mas se você casar no cartório, aí já é considerado que você é casado. Então, o que eu e meu marido fizemos? Casamos no cartório. Por que você não casou na igreja, gente? Tudo mais. Por quê? Ele chegou pra mim com essa questão, olha, eu preciso casar na igreja. Só que pra mim, gente, como protestante, eu falava assim, olha, eu até caso com padre, né? Porque eu quis me casar com um católico, então eu até caso com padre, mas dentro da igreja não. Eu sempre tive o sonho de casar no campo, com muito verde, sabe como? Uma coisa rústica. Né? Casar na igreja era tipo, pra quê? Eu não sou da igreja católica, não faz sentido. Então, a resposta era assim, na igreja católica não, quero casar no campo. Só que aí meu marido deu um de doido. Ele deixou essa história pra lá. Ele não entrou no mérito, eu preciso casar na igreja católica. Ele não ficou falando isso na minha cabeça. Eu só falei, olha, eu tenho um sonho de casar no campo. Aí eu comecei a planejar um casamento no campo. Planejei. E ele só deixou. Meu marido nunca questionou, nunca falou que não podia ser assim. Só que os planos de Deus seriam diferentes. Começamos a ganhar as coisas do casamento. Já tínhamos o local, uma pessoa falava que ia dar uma coisa, a outra pessoa falava que ia dar outra coisa. A gente planejando o casamento, como que ia ser e tudo mais. Eu tive minha primeira filha. E aí os planos mudaram. A gente não sabia como é que ia ser cuidar de uma criança. Pais de primeira viagem acham que criança vai tirar todo o dinheiro e mais um pouco da gente, né? Não tinha noção de como seria. Então a gente falou assim, olha, o casamento é importante, mas pelo menos na minha cabeça, né? Pelo menos se eu tiver casada no cartório, pra mim tudo bem. Fomos lá, né? Fizemos a nossa parte de casar no cartório. Então o casamento, que é aquele planejamento, aquele dinheirão todo que a gente ia gastar, a gente preferiu usar esse dinheiro que as pessoas usariam para nos ajudar, para ajudar o bebê. Tipo, a comprar fraldas, porque a gente imaginava que ia ter muito gasto. Então a gente preferiu que as pessoas não investissem no nosso casamento para investir em ajudar a gente com o bebê. Nossa vida seguiu. Nossa filha crescendo, a gente lá, só casado no cartório. Ele indo na igreja dele, eu indo na minha. Às vezes ele visitava a minha, às vezes eu ia na dele. Se você se casou com um católico, pelo menos o que eu fazia? Bom, meu marido ama a Deus. Eu não consigo entender como que um católico ama a Deus. Eu não sei entender nada, mas eu sei que eu preciso incentivar ele a ir na igreja dele. Ele ia na minha também, mas ele de alguma forma ele se sentia mais completo na igreja dele.
Então, isso é uma coisa que você, que é protestante, que se casou, que escolheu estar com alguém que é católico, você precisa ser sincero do início ao fim. Ser sincero significa você precisa sim incentivar o seu marido a ir aonde a fé dele faz sentido, da onde ele veio. Você não pode casar com alguém e de repente tirar o mundo que ela conhece e trazer para o seu. Eu sabia que eu queria ser protestante e ele católico. Então, não tinha intenção no meu coração de, eu posso mudar ele em algum momento. Em algum momento Deus vai verdadeiramente converter ele. Na minha cabeça, isso não aconteceria. Porque a sinceridade, o amor que ele tinha a Deus era porque ele era católico. Eu não sabia explicar como que isso poderia ser possível. Então, eu só queria que ele permanecesse onde ele estava e onde eu estava. E aí, como é que foi essa interação no dia a dia? Foram, acho que 2 anos que nós ficamos nisso aí. Eu indo na minha igreja, ele indo na dele. Todo domingo e dia de culto, eu sentia muita falta dele. Às vezes ele ia na minha igreja, né? Porém, eu sentia falta daquela, tipo assim, pai, mãe, filha, tá no culto, sabe como? Os 3 estarem juntos. Isso começou a deixar uma agonia no meu coração. Eu lembro até que eu conversei com ele e falava, nossa, tô sentindo muita tristeza de você não estar indo comigo. E isso pode ser uma questão no seu casamento futuramente, se você casar com um católico, só que isso faz parte da escolha. Mas essa parte foi muito difícil para mim, não vou mentir para vocês não. Realmente eu senti uma tristeza muito grande de não estar com ele. Só que chegava em casa, era tudo normal. Eu sentia que nós estávamos unidos porque nós éramos uma família. Durante todo esse período da gente junto, eu ouvia de pessoas, eu cheguei a ouvir até de pastores. Nossa, o Lucas é quase um protestante. Nossa, ele se veste como um pastor, porque ele sempre foi na igreja de terno, né? E ele se veste como um pastor. Nossa, ele tá quase se convertendo. Tinha um pastor da última igreja que eu fui que vivia falando, nossa, ele falta pouco para se converter. Só que eu, como tinha convivência, ele tinha esse pastor, ele tinha um recorte, né, de uma parte da vida do Lucas. Então ele via o Lucas no culto, mas ele não via o dia a dia do Lucas. Eu que via tanto o Lucas na igreja quanto o Lucas fora da igreja, eu via assim, cara, eu não consigo entender como que ele é cristão sendo católico, mas eu não sei, mas ele não precisa se converter. E aí, o que começou a vir pra mim? Uma agonia, porque eu comecei a ouvir isso toda hora. A pessoa chegava pra mim, ele tá quase se convertendo, ele tá quase lá e não sei o quê. E isso começou a me agoniar. Começou a vir, gente, para de encher o saco, deixa ele ter a fé dele. É difícil para você acreditar que eu casei com alguém sincero e que eu quero que ele permaneça do jeito que ele tá, ele não precisa mudar. É difícil para você entender porque as pessoas já estão acostumadas com pessoas que entram em casamentos assim, que tem muita dificuldade, tem muita briga, tem muita desavença e um não aceita o outro. As pessoas estão acostumadas a isso. Então é por isso que eu falo que isso não é para todo mundo. Isso não é o plano de Deus para todas as pessoas. O ideal é que você case com alguém que processe a mesma fé. E eu vou morrer falando isso. Sabe aquela coisa inconveniente? Toda hora chegava alguém e falava, ele tá quase convertendo. Lucas pastor, não sei o que. Isso começou a mexer o saco. Falei, gente, dentro de mim fala, para de encher o saco, vai viver sua vida, deixa o Lucas lá, ele tá vivendo a vida dele, com a fé dele, orando para Deus, deixa ele lá. Eu tô aqui, eu sou protestante, eu escolhi ser. Ele não escolheu, tá tudo bem. Nossa filha já tava com 2 anos, isso tudo aí tava acontecendo, né, nesse período. E eu conversando com ele sobre casamento, procurando saber um pouco mais sobre a fé dele, sobre como que funcionava isso aí. E aí eu fui descobrindo que meu marido é muito fechado. Ele não fala se você não perguntar e não insistir e perguntar e perguntar. E aí eu comecei a, como diz o mineiro, né, comer pelas beiradas, a pesquisar. E aí eu descobri que ele não poderia comungar na igreja dele, ou seja, aquela parte lá, né, que a gente faz na igreja protestante, né,
que tem a ceia do Senhor e tudo mais, ele não poderia fazer isso na igreja católica, porque ele não era casado e casado na igreja católica. Eu descobri que ele não ia poder casar no campo, não ia poder casar na praia, ele teria que casar na igreja com o sacerdote para poder ser ativo na igreja, para poder fazer tudo o que ele precisava fazer, principalmente comungar. E eu percebi que, mais uma vez, eu não consegui entender nada, gente, mas eu percebi que a fé dele, ele começou a perder aquele brilho, porque ele já não estava mais feliz, ele já não estava mais comungando, não estava participando ativamente das coisas da igreja. E aí quando você tá com alguém e você vê a alma da pessoa triste, sabe, não é nenhuma coisa tão externa, é mais uma coisa interna. Você percebia uma angústia na alma daquela pessoa, e aí aquilo ali começou a me incomodar também. É como se o que ele sentisse, eu comecei a passar a sentir também. Eu comecei a sentir no meu coração assim, olha, você precisa casar na igreja. Você precisa casar na igreja católica. Você precisa casar na igreja católica. Isso era porque eu queria me converter ao catolicismo? Porque eu queria mudar? Não tinha interesse. Porque, mais uma vez eu falo, é difícil, quase impossível um protestante se tornar católico. Isso começou a vir e me trazer angústia também. E eu comecei naquela luta dentro de mim. Agora o que eu faço? E aí o que eu fiz? Cheguei primeiro, sentei com o meu pastor, falei, olha pastor, o senhor sabe, né, meu marido é católico, a gente casou no cartório e eu tô sentindo me casar na igreja católica, pastor, e agora o que eu faço? Ele falou, minha filha, você já tá casada, vocês já são casados, porém, se você sente que precisa fazer isso, como uma mulher sábia, faça isso, não tem problema. Eu vou no seu casamento, pode ficar tranquila, convida as pessoas, pode fazer isso, não tem problema. E aí foi que depois de conversar com o pastor, eu cheguei pro meu marido e falei, então, a gente precisa casar na igreja. Só que aí ele já tava meio assim, né, ainda meio abalado, meio, sabe, aquela pessoa que já tá assim, triste, né, desanimado. Ele foi trabalhar. Aí, depois ele me contou, quando ele chegou em casa, que na volta do trabalho, ele passou de frente para a igreja e sentiu fortemente no coração dele, marca logo o casamento. Faz isso logo. Então, aquilo ali já acendeu uma chama nele, que parecia que estava, né, querendo se apagar. E aqui eu falo que a fé, não é que a fé dele em Jesus estava querendo se apagar, mas a falta de comunhão com a igreja, de participar, estava, né, não estava tão acesa como poderia, né? Infelizmente estava sendo apagada, mas eu ainda assim sentia que isso não ia fazer ele se tornar protestante, não ia fazer ele vir para o caminho de cá. Eu não sabia explicar, mais uma vez eu coloco aqui. Mas eu via ele sofrendo, então eu precisava fazer alguma coisa. Eu acho que é por isso que isso começou a me incomodar também. Porque se eu não sentisse como ele estava sentindo, eu não ia conseguir tomar essa atitude e falar assim, bora, vamos fazer isso. Ele foi, já mandou mensagem pro padre, e aí foi eu e ele conversar com o padre. E não sei você, né, que é protestante, como você vê o padre. Eu sempre vi como uma pessoa legal. E como eu sempre tive muito respeito por pastores, eu também vi o padre dessa forma, como pastor de ovelhas, como um homem carinhoso, né, como alguém que a gente deve respeito, né. Sempre tive um zelo assim por padre e pastor, porque eles são pais, né. Então, claro que eu tinha minha divergência, porque protestante é protestante, não é outra coisa, certo? Porém, eu sempre tive esse carinho. Aí chegamos lá, o padre recebeu a gente super bem, com um sorriso no rosto, muito alegre. E aí sentamos, né, fechou a porta e estávamos nós três ali para conversar. E aí contamos a nossa história para ele. Eu falei, olha padre, é o seguinte, eu sou protestante, eu sou da igreja metodista, e eu tô vendo a agonia dele, e eu preciso fazer alguma coisa e eu quero me casar na igreja.